Você já imaginou o que aconteceria se alguém tentasse invocar um espírito? Em um evento surpreendente e misterioso, a Bíblia nos conta como a feiticeira de Endor conseguiu fazer algo que muitos acreditam ser impossível: invocar o espírito de Samuel, um profeta de Deus. Mas como ela conseguiu realizar tal feito? O que realmente aconteceu naquele encontro? Hoje, vamos desvendar esse enigma. Na época, Saul era o rei de Israel, mas seu reinado estava em declínio. Ele havia desobedecido a Deus várias vezes, e como resultado, Deus retirou seu favor dele. O profeta Samuel havia sido o guia espiritual de Saul, mas após a desobediência de Saul, Samuel foi afastado e eventualmente morreu. Com a morte de Samuel, Saul ficou ainda mais perdido espiritualmente, já que ele dependia muito dos conselhos do profeta. No entanto, a situação de Saul piorou quando os filisteus, inimigos de Israel, se prepararam para a guerra contra ele. Saul estava desesperado, e como ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus, que havia se afastado dele por causa de sua desobediência, ele decidiu buscar ajuda de uma maneira que não era permitida: consultar um espírito. Desesperado, ele tomou uma decisão arriscada e proibida: consultar uma feiticeira para invocar o espírito do falecido profeta Samuel, uma prática que era estritamente proibida pela lei de Deus. Saul havia expulsado todos os médiuns e feiticeiros de Israel, conforme a lei dada por Deus. Mas, quando ele se viu em grande aflição, com os filisteus prestes a atacar, ele se sentiu sem saída. Ele procurou uma feiticeira em Endor, uma cidade onde essas práticas ainda eram permitidas. Ele foi até ela disfarçado, porque ele sabia que, caso fosse descoberto, ele seria punido por violar as leis de Israel. Ele pediu à feiticeira que invocasse o espírito de Samuel, já falecido, para que ele pudesse obter uma orientação divina. A mulher hesitou, pois sabia que isso era proibido, mas, depois de ser convencida, ela se preparou para invocar o espírito. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Quando a feiticeira tentou invocar Samuel, algo sobrenatural e inesperado aconteceu. O espírito de Samuel apareceu de fato. Ao ver Samuel, a mulher ficou aterrorizada, porque ela não esperava que isso realmente acontecesse. A aparição de Samuel foi algo incomum, pois normalmente os mortos não se comunicavam dessa forma, especialmente sem a permissão de Deus. Samuel apareceu e, com um tom severo, falou a Saul que ele não deveria ter feito isso, que essa prática era proibida e abominável. Ele disse a Saul que Deus já havia decidido seu destino e que, devido à sua desobediência, seu reinado estava prestes a acabar. Samuel também revelou que, no dia seguinte, Saul e seus filhos morreriam na batalha contra os filisteus. No diálogo entre Saul e o espírito de Samuel, o profeta disse a Saul que Deus havia se afastado dele e que não haveria mais respostas divinas ou proféticas para suas questões. Samuel confirmou que Saul e seu exército seriam derrotados pelos filisteus e que ele e seus filhos morreriam. O tom da mensagem era claro: o ciclo de desobediência de Saul havia chegado ao fim, e ele pagaria o preço por suas escolhas. Após esse encontro, Saul ficou profundamente abalado. Ele estava fisicamente e emocionalmente exausto, pois já havia passado por uma grande crise antes de buscar a feiticeira. A mulher, vendo o estado de Saul, o alimentou e o aconselhou a descansar, pois ele ainda tinha uma longa noite pela frente. No dia seguinte, a profecia de Samuel se cumpriu. Saul e seus filhos foram derrotados na batalha contra os filisteus, e Saul, temendo ser capturado, acabou cometendo suicídio. Os filisteus mataram seus filhos, como Samuel havia predito. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Como um espírito de um profeta de Deus apareceu de forma tão inesperada? Os rituais de feitiçaria que envolvem a necromancia são envoltos em um manto de mistério e temor. Ao se conectar com o além,
Esses rituais buscam trazer à tona forças que transcendem a compreensão humana, desafiando a linha tênue entre a vida e a morte. A necromancia, muitas vezes vista com receio, é um dos caminhos mais sombrios da magia, onde feiticeiros tentam invocar espíritos ou manipular a energia dos mortos. Porém, o que poucos sabem é que entre o céu e a terra existe um vasto reino de forças invisíveis, forças que vão além das leis naturais e que nunca podemos verdadeiramente entender. São essas energias que alimentam o mistério, que tornam a necromancia um campo tão fascinante quanto perigoso e que nos lembram de que o que vemos e sabemos é apenas uma fração do que há por trás do véu da realidade. A história de Saul e a feiticeira de Endor levanta muitas perguntas. Como Deus permitiu que o espírito de Samuel fosse invocado? Qual é o real significado deste acontecimento? Muitos veem nesse episódio um alerta sobre as consequências de desobedecer à vontade divina e tentar buscar respostas fora dos meios legítimos. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais mistérios e histórias bíblicas desvendadas.